Mas antes de começarmos esse vídeo, quero mostrar para vocês uma loja de camisas de time internacional e nacional. Confere aqui o anúncio dela. Adquira agora as novas camisas do Corinthians. Os novos mantos do Corinthians já se encontram aqui na Manto Store. Novo manto Blackout e o manto em degradê por apenas R$ 169,90. Vista o novo manto e lute pela causa trajado de Corinthians. Nossa loja trabalha no Brasil e nos Estados Unidos com produtos de primeira linha no mercado internacional. E com o cupom SCCPF97, você recebe 15% de desconto nas suas compras. E levando 3 camisas do todo-poderoso Timão, você paga elas pelo preço de 2. Isso mesmo, a terceira você leva de graça. Aproveite agora. Salve, fiel, tudo bem com vocês? Temos que ir para mais um vídeo de pós-jogo. Corinthians 2, Criciúma 1, foi de virada. Você está no canal da Central SCCP. Eu sou o Bruno e hoje vamos falar sobre Corinthians 2 e Criciúma 1. Que jogo foi esse? Foi de virada que o Corinthians conseguiu sair com a vitória. E agora estamos com 15 pontos, certo? Estamos em 17º. E a gente pode já sair da zona de rebaixamento se a gente conseguir terminar esse primeiro turno do Brasileirão com 21 pontos. Mas para isso teremos que vencer o Bahia e o Grêmio. E assim poderemos terminar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro com 21 pontos. E isso já seria uma boa tranquilidade para o torcedor corintiano. Vamos falar sobre o jogo agora. Então já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse pós-jogo com o seu amigo corintiano que também sofreu nesse jogo. Que jogo foi esse? Bem, o time do Corinthians já começou na escalação com novidades, né? Tivemos a estreia finalmente dos 2 reforços que eu falei para vocês no vídeo de ontem, que o Alex Santana e o Hugo iriam estrear pelo Corinthians hoje, e realmente se concretizou, né? O Alex Santana e o Hugo Souza, goleiro, estrearam hoje pelo Corinthians e foi uma atuação muito boa dos 2 estreantes. Eu gostei demais. Eu vou falar mais deles lá pro final do vídeo, onde eu faço uma avaliação individual de cada jogador do que eu achei no meu ponto de vista, certo? O time do Corinthians no primeiro tempo jogou bem, certo? Apesar do gol sofrido no final do primeiro tempo, o time do Corinthians não foi mal, certo? Não foi mal. Cara, o time do Corinthians, do Ramon Dias, né? Cara, você já viu uma outra cara, um outro estilo de jogo. Claro que ainda é cedo para falar, mas esse time do Corinthians com o Ramon Dias já mudou e já deu para ver algumas diferenças de como se comportava com o Antônio Oliveira e até com o Larutia, né, que era um pequeno trabalho do Antônio Oliveira, para agora com o Ramon Dias. Cara, o time teve hoje jogadas de triangulação, né, triangulação 2, assim, você vê que o Wesley pegava, o Hugo tocava pro Wesley, aí o Hugo passava correndo e o Wesley tocava no Hugo, certo? Tem jogadas assim, tem jogadas também, jogadas rápidas de tic-tac, entre aspas, tocando a bola de primeira, sempre um passe enfiado certinho, voltava o jogo. Tanto que teve um lance que quase foi gol, né? Foi aquele lance que o Matheusinho cruzou pro Ranieri. Mas antes do Matheusinho cruzar pro Ranieri, foi toda feita uma jogada em coletivo. Ou seja, dá pra ver que esse time do Ramon Dias poderá ser mais coletivo nesse estilo de jogo que ele vai buscar jogar no Corinthians, né? E, cara, isso é muito importante saber que a gente está trabalhando em jogadas ensaiadas, jogadas de triangulações, que isso é muito importante, que o Corinthians não tinha jogadas ensaiadas e nem jogadas de triangulação. Jogadas ensaiadas a gente tinha, entre aspas, em bolas paradas, certo? Mas jogadas ensaiadas durante o jogo, de fazer um tic-tac, entre aspas, fazer umas triangulações, o Corinthians não tinha isso no trabalho do Antônio Oliveira. Então, com o Ramon Dias, a gente vai perceber que possivelmente ele irá utilizar muito dessas táticas que eu acabei de mencionar para vocês, certo? Triangulação, principalmente com o lateral com ponta, ou quem estiver passando nas costas do zagueiro, certo? Vai receber esse passe mais enfiado para a linha de fundo para cruzar, assim como foi o gol do Romero, né? O Wesley tocou pro Hugo, o Hugo tocou pro Wesley, na verdade, aí o Hugo tava passando nas costas do lateral, o Wesley enfiou um passe pro Hugo, o Hugo cruzou pro Romero fazer o gol, certo? No segundo tempo. Então assim, o primeiro tempo do Corinthians foi bem, teve essas jogadas que eu falei para vocês agora. Já teve uma grande defesaça do Hugo. O Hugo, para mim, é um goleiro que me passa confiança, certo? Quando eu trouxe para vocês aqui no canal que o Hugo seria o novo goleiro do Corinthians, a nova contratação de Timão, eu falei no vídeo a minha opinião, que eu acho ele um goleiro muito bom, um goleiro promissor, que amadureceu muito lá no Chaves de Portugal, e que eu gostei da contratação, certo? Teve outros corintianos que viram nas redes sociais que não gostaram da contratação, mas eu gostei e deu para ver hoje o porquê, né? Cara, ele é um goleiro que me passa confiança, ele é alto, passa confiança pro time, eu senti isso, certo? O Donelli não sentia tanto, mas você vê que ele já é um goleiro que fez defesaças,
E o gol, infelizmente, não tinha como defender, até porque o Kaká desviou a bola. Se o Kaká não desviasse aquela bola, o Hugo já estava na área para fazer a defesa, mas infelizmente houve o desvio e tomamos o gol. Mas o Hugo fez grandes defesas, principalmente no primeiro tempo e o segundo, no comecinho. Depois que o Corinthians fez o gol de empate, o Corinthians dominou o jogo. E quando fez o gol da virada, aí dominou um pouquinho mais. Só no finalzinho do jogo que sofreu um pouquinho, mas não foi aquele sofrimento todo. Foi uma pressão de leve que o Criciúma fez. O Corinthians toma esse gol, certo? Aí vai para o segundo tempo. No segundo tempo, o Corinthians volta. Jogada do Hugo com o Romero. O gol do Corinthians, gol de empate. O Romero, que não vinha fazendo uma boa partida no Corinthians, certo? Nem nas outras partidas ele tinha feito grandes jogos, mas hoje fez o gol de empate, então foi importante, certo? E o segundo gol, você vê que o Ramon Dias mexeu bem no time, tirou o Wesley, colocou o Coronado simplesmente serviu aquele passe para o Kaká fazer o gol da virada, certo? O Kaká que havia feito droga no primeiro gol do Criciúma, esse conseguiu consertar e fazer o gol da virada pro Corinthians, certo? E por que o Ramon Dias foi importante? Porque ele tirou o Wesley e colocou o Coronado, que é um cara que pensa mais. O Coronado, para mim, é o melhor jogador que temos no Corinthians, tanto de inteligência quanto de passe decisivo. Deixar esse cara no banco pode ser um erro. A gente vê que possivelmente dá para jogar Garro e Coronado, certo? Se ele achar um meio dos dois jogarem juntos, vai ser muito bacana isso. Ou o Garro no meio, ou o Garro no meio, o Coronado na ponta esquerda, ou o Coronado no meio e o Garro na direita, porque o Garro ele é canhoto, então ele pode bater, ele pode cortar e bater pro gol, certo? Mas vamos ver se ele realmente vai utilizar mais o Coronado no segundo tempo ou ele vai achar um jeito de colocar os dois para jogar junto. Mas fato é que o Corinthians conseguiu crescer mais o jogo no segundo tempo, isso é uma coisa bem importante a se pontuar, certo? E cara, é pouco tempo de trabalho do Ramon Dias, mas essa vitória, principalmente de virada, foi um ponto-chave para a gente virar a chave. E agora, se Deus quiser, a gente vai só subir no campeonato e nem se preocupar mais com a zona de rebaixamento. Temos que ganhar esses dois jogos para a gente ficar mais tranquilo, certo? Pelo menos terminar o primeiro turno com 21 pontos para fazer o segundo turno com 45 e escapar de vez do rebaixamento, porque isso não é tão preocupante agora que a gente tivesse essa vitória, certo? Mas se perder, a gente já vai se preocupar de novo. Então a gente tem que manter uma sequência boa de vitórias, certo? No máximo empatar, mas perder a gente não pode de jeito nenhum mais, né? Agora falar individualmente, falando individualmente, né? Tivemos a volta do Fagner, que finalmente voltou, né? Claro que ele vai pegar os minutos nos jogos, porque Matheusinho ninguém aguenta mais ver, certo? Então, que bom ver o Fagner recuperado e que ele possa pegar mais minutagens, né? Para ajudar a gente a ser o titular novamente. O fato curioso é que ele entrou mais no meio, mais pela ponta no meio, até porque o Félix Torres estava fazendo a lateral direita, né? Pelo que deu para perceber no campo. Falando individualmente, Hugo Souza, uma grande partida do Hugo Souza, na minha opinião, é um goleiro que passa confiança. E se ele continuar assim até o final de 2024, até o final desse ano, o Corinthians possivelmente vai comprar ele em definitivo e espero que isso aconteça. Matheusinho hoje não fez uma partida boa, na minha opinião, foi uma partida má do Matheusinho, certo? Gustavo Henrique, na minha opinião, foi uma partida assim, mediana. Ele não comprometeu tanto, mas o Gustavo Henrique já foi melhor. E depois que ele pegou a dengue, ele nunca mais foi o mesmo. Kaká. Cara, o Kaká fez uma partida assim. Pelo gol, vou colocar boa, certo? Teve uns botes ali que ele errou, inclusive o gol que o Criciúma desviou nele e matou o Hugo. Mas, cara, eu vou colocar boa pelo fato do gol ter sido muito importante pro Corinthians. Pode ficar entre mediano e boa. O Hugo, foi uma partida regular do Hugo, eu gostei do Hugo. Foi uma partida boa do Hugo, uma partida ok. Eu gostei do Hugo. O Hugo é um dos jogadores mais regulares do time quando estava na fase mal. Ele estava de uma sequência um pouquinho ruinzinha, mas ele voltou para sua regularidade. Mesma coisa do Ranieri, que algumas partidas atrás estava vindo mal, mas hoje conseguiu voltar a jogar bem. Então o Ranieri jogou bem, na minha opinião, com os botes certos que ele sempre dá. O Ranieri é o volante que vai desarmar e tocar por um cara que sabe armar o jogo e ter uma saída de bola melhor, certo? Alex Santana, nosso estreante, foi bem. Eu gostei do Alex Santana. Deu para perceber que ele sai melhor na saída de bola do que o Ranieri, então isso pode ser importante. Claro que o Alex Santana agora vai ser o titular no lugar do Bidon, até porque o Bidon é apenas um moleque que estava com toda essa pressão, certo? Agora vai entrar um cara mais experiente que vai assumir essa bronca. O Alex Santana, eu gostei da estreia dele, certo?
tanto em desarme quanto para armar um pouquinho o jogo, certo? Para saída de bola ali da zaga. Falar sobre o Garro, assim, foi uma partida mediana do Garro, não foi aquela partida excelente do Garro, mas foi uma partida ok, mediana, dá pra... O Garro hoje jogou médio, né? O que ele costuma jogar, o Wesley, assim, o Wesley tá de uma sequência má. O Wesley pra mim foi de ruinzinho pra médio, não passa de médio. Ruim ou médio? Na minha opinião, é essa que o Wesley hoje jogou. Ele acerta os dribles, mas também erra a maioria, tanto que ele saiu por causa disso, né? Cara, falar sobre o Romero. O Romero vinha numa partida horrorosa, assim como as outras, só que ele fez o gol de empate. Por esse gol de empate do Corinthians, eu vou colocar ele como médio. O que eu coloquei bom, por quê? Porque sim, ele errou no lance do gol, só que ele estava fazendo uma partida um pouquinho melhor que o Romero. E com esse gol do Romero, eu coloco ele como médio, mas ele estava vindo muito mal, certo? Cara, o Romero parece que não aguenta correr. Isso me dá uma agonia, ele lembra o Jô correndo, sabe? Pesadão correndo. Igual o Pedro Raul, cara, me dá uma agonia. Pelo menos fez o gol de empate, eu vou dar médio, eu vou dar esse descontinho pra ele só porque ele fez o gol. Mas ele tem que melhorar assim como o Kaká. Eu acho que a dupla de zaga vai ser Félix Torres e André Ramalho. Certo? Eu acho que o Kaká, o Gustavo Henrique vai sair só se o Félix Torres ou o André Ramalho vacilar muito na zaga. Aí o Kaká volta. Mas na minha opinião vai ser Félix Torres e André Ramalho. E o Yuri Alberto. O Yuri Alberto não fez uma partida tão horrorosa assim como nas últimas partidas. Eu coloquei ele como um mediano. Cara, o Yuri Alberto conseguiu dar uma finta, um driblezinho ali. Isso já é um milagre. Colocar médio pro Yuri Alberto não foi tão horroroso. Coronado. Cara, o Coronado não fez aquela partida espetacular que ele faz, mas ainda é o melhor jogador do time. Então, também colocar médio pro Coronado. Rian Gustavo, médio também. Ele não comprometeu e nem ajudou, assim, médio. Félix Torres também médio. Fagner. Fagner entrou meio pesadinho, até porque ele não joga faz 50 dias, né? Tá sem ritmo de jogo e entregou uma bola ali quando foi o gol dos caras. Então eu vou colocar o Fagner como ruinzinho, mas é porque ele tá sem ritmo de jogo ainda. Se ele recuperar esse ritmo, ele vai voltar a ser o Fagner bom, não, Fagner médio. Essa é a minha humilde opinião. Cara, deixa eu ver se eu... Cara, eu acho que só foram essas substituições. Tinha Gustavo, Félix Torres, Fagner e Coronado. Eu acho que ele só utilizou 4 substituições, se eu não estiver enganado. Mas é isso, Fiel. O que você achou do jogo de hoje entre Corinthians e Criciúma? Agora nossa próxima partida será contra o Bahia fora de casa. Comente aqui o que você achou desse jogo.